Se entregou por mim, me deu seu perdão, e eu não merecia. Jesus, tu és o meu refúgio, a minha proteção, me guia em retidão. Tu és a luz sobre as trevas, e eu não temerei. És o Rei do universo, o controle está em tuas mãos. Minha vida a ti entrego, e louvor eu renderei. Me tiraste da escuridão, se entregou por mim, me deu seu perdão, e eu não merecia. Jesus, tu és o meu refúgio, a minha proteção, me guia em retidão. Tu és a luz sobre as trevas. Jesus, tu és o meu refúgio, a minha proteção, me guia em retidão. Tu és a luz sobre as trevas, eu não temerei. Jesus, tu és o meu refúgio, a minha proteção, me guia em retidão. Tu és a luz sobre as trevas, e eu não temerei, eu não temerei, pois estás comigo, estás comigo, e eu não temerei, eu não temerei, pois estás comigo, estás comigo. Jesus, tu és o meu refúgio, a minha proteção, me guia em retidão. Tu és a luz sobre as trevas. Jesus, tu és o meu refúgio, a minha proteção, me guia em retidão. Tu és a luz sobre as trevas, e eu não temerei.
Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo é esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo é esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. De proclamar as boas novas, só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução.
Irmãos, meu nome é Ailton Leandro. Eu sou casado com essa morena linda aqui, Socorro Mourão. Nós nos conhecemos quando eu tinha 16 anos e ela 17. Praticamente foi a minha primeira namorada e única. Nós temos 3 filhos, o primogênito Guilherme, do meio Alex e a caçula Stephanie, que acabou de dar luz, que é a mãe da Manu. Eu tenho também 2 netos, filho do Alex, que é a Júlia e o Alex. E no recinto, eu sou o pior de todos pecadores. Estava pensando aqui, eu namorei, casei logo. Namoro foi a primeira, isso é quase impossível. Por que eu estou falando isso? Porque domingo que vem nós vamos estar lá na Pilha da Marambá, e geralmente quando a gente está numa igreja a gente faz esse tipo de apresentação. Estou fazendo logo aqui para vocês que é para ensaiar, tá? Para quando chegar lá, tá tudo certo. Então é isso. Eu queria fazer um comentário sobre o que nós estamos vivendo, missões. Nós estamos vivendo missões. E missões nacionais. Mas é impossível falar de missões nacionais sem viver as locais, como nós estamos vivendo ali na passarela onde a Crícia reside, tá? Que agora vai ser nossa. Tá? E também nós estamos vivendo missões a nível de mundo. Eu queria trazer uma pesquisa para vocês com uma perspectiva até 2050. Até 2050, nós temos uma pesquisa feita pela instituição americana, onde fala o número que nós somos de cristão e quanto nós somos. E quando fala cristão, nós estamos falando também dos nossos irmãos católicos, tá? Quando fala cristão, une todo o catolicismo e o protestantismo, não tem como separar. Às vezes, porque você é de uma visão, você acha que as pessoas também não são cristãs. Elas são cristãs sim. Inclusive elas viveram um momento de fé muito importante para elas, que foi o Círio, né, de Nazaré, que não é a Nossa Senhora, mas é a Senhora deles. Então a gente só precisa colocar esses detalhes. Então nós precisamos entender o seguinte: atualmente nós somos 7 bilhões de pessoas, aproximadamente 2,18 bilhões dessas pessoas professam uma fé cristã. Agora, pasme, em meio a essas pessoas, na grande maioria, elas não têm contato com a Bíblia, elas não leem a Bíblia. Elas participam de reuniões, elas não são assistidas pelas comunidades que elas são inseridas, elas não têm um feedback dentro daquilo que é louvável para quem conhece a história de Jesus e como ele começa o seu ministério. Então nós percebemos que é verbal. Mas a pesquisa ela continua e diz que o Brasil ele está em segundo lugar com o maior número de cristãos. Nós estamos aí em segundo lugar, os Estados Unidos é o primeiro lugar, onde mais pessoas se professam ser cristão. Só que quando o IBGE também fez essa pesquisa, ele não vai perguntar, mas você lê a Bíblia? Lógico que ele não faz, isso é outra pesquisa. Mas imagina você ser um cristão e talvez aqui na nossa grande maioria, os que estão reunidos, talvez nessa pesquisa, se nós formos fazer hoje, e a gente perguntasse quem leu a Bíblia hoje, ontem, antes de ontem, a semana passada, nós vamos ter um déficit muito baixo. Tá? Louvado seja o nome do Senhor, porque você está com um déficit acima. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Mas se nós formos fazer isso, seria um desastre. Mas preste atenção, evangélicos no Brasil em 2010, aumentou, de 2010 para cá, aumentou de uma maneira surpreendente. Foi 60% das pessoas que não se dizia professo, elas estão dizendo que são. A gente percebe aí que passou um período da pandemia e foi exatamente nesse momento que aumentou também
o número de pessoas que diz que professam Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e acreditam que Ele é a solução. Continuando na nossa pesquisa, o segmento evangélico, ele fica abaixo, olha só, depois dos evangélicos, juntamente com os católicos, eles juntos, eles são 50% da população. Aí vem 14% sem religião, 2% espírita, kardecista, espiritualista, 1% bandista e 1% praticantes do candomblé e 1% de ateus e 2% de outras religiões. Então, imagine que ainda é uma massa muito grande, 50% da população brasileira é cristão. Isso é surpreendente, mas também é muito assustador. A pesquisa continua. As projeções em 2050, o mundo terá quase, agora que é o alerta, a França, principalmente, ela já está confessando outra fé, o islamismo. Tá? A população da França, praticamente toda ela agora já estão adotando costumes muçulmanos. Agora, imagine que em 2050, eles serão mais do que nós no Brasil. Quando digo nós, juntando todas as religiões do Brasil, os muçulmanos serão maiores. Aí lembra que nós vamos dividir em reformado, em protestante, nós vamos, reformado e protestante, eu dividi aí, tá? Aí depois nós temos os neopentecostais, e isso vai fracionar a fé de alguma maneira. Eles vão estar 50% unificado num só propósito. E uma massa jovem, assustadora. Jesus vai voltar até 2050? Bom, de acordo com as 70 semanas que ainda não chegou ao fim, não. Tá? Não. Sei. Tá? Não sei. Mas está mais para não do que para sim. Vocês vão viver até 2050? Também não sei. Mas o que nós precisamos nos preocupar é com o que eu professo e de que maneira eu vivo. Eu queria fazer um relato do que nós estamos trazendo no Evangelho de Mateus todo esse tempo. Nós começamos com a genealogia de Jesus, depois do período interbíblico nós começamos com a genealogia improvável, onde assassinos, prostitutas, mentirosos, pessoas fora do padrão estão dentro da genealogia de Jesus. Tá? A bisavó de Jesus, ela era Raabe. Então, a profissão dela é uma profissão muito antiga. O Jonathan falou ainda agora que a profissão mais antiga era de cozinheiro. Mas não é o nosso caso. Depois, nós percebemos o nascimento de Jesus. E outra, a Virgem concebeu, deu à luz. E esse nascimento ele foi muito complicado. A gente trabalhou isso aí, teve a visita das pessoas que viajaram de lugares distantes. Aí depois nós fomos para o capítulo 2 e nós percebemos que é a visita dos magos, mas nós percebemos de onde ele viria e como ele viria e onde ele nasceria. Então a profecia se cumprindo e nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. E aí teve fuga para o Egito, tudo como as Escrituras previa. A volta dele, a ida, o que aconteceu com, eu falei Nero, né, na época, com Herodes, e de que maneira ele temia. E no capítulo 3, nós vimos João Batista preparando o caminho e respondendo à pergunta de Isaac. Quando Isaac olhou para Abraão e disse: pai, aqui está o cutelo, aqui está a pedra, aqui está a lenha, o fogo
e onde está o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá. E quando chega aqui em João, nós percebemos a figura real de unir o novo no antigo. Eis o Cordeiro de Deus. Onde está? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós já andamos muito. E aí nós percebemos também o batismo de Jesus. E aí a consolidação de quem Ele é. Quando Ele desceu as águas, que Ele subiu, o céu se abriu e veio sobre Ele o Espírito de Deus em forma de pomba e a voz autenticando que é esse o Filho que me dá muita alegria. E no domingo passado nós iniciamos com a tentação do diabo. E o Anderson, quando ele terminou, ele disse, tenha uma boa semana e que o Senhor fortaleça vocês nas tentações. Eu acredito que vocês foram tentados essa semana. Na verdade, nós somos sempre tentados. E ser tentado não é pecado. Mas só queria só fazer um comentário. Deus não tenta ninguém. Tá? Deus, Ele não tenta ninguém. Mas olhando para o Filho de Deus, Jesus homem, que nós vamos trabalhar hoje, iniciando seu ministério como Jesus homem, nós percebemos que Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo diz assim, faz pão. Ele diz, não sou padeiro, né? É isso que ele respondeu? Deixa eu ver se foi. Foi. Aí depois disse, desafia o que te criou. Não, eu não sou doido. E Jesus foi respondendo para ele. Depois disse, me adore. Ele disse, só adoro o Deus Todo-Poderoso. Trocado em miúdos foi o texto de Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:16 e Deuteronômio 6:13. Então, a tentação, Jesus tinha uma necessidade, ele estava com fome. Então, faz a comida e come. Nem só de pão viverá o homem. Depois, foi tentado a desafiar. Se tu és... Eu acredito que a Bíblia não fala, mas Satanás, ele presenciou o batismo de Jesus. E ele viu e ouviu, e ele tinha certeza. Mas a certeza dele era apresentada como uma mentira, e ele usou a Bíblia. E aí nós fechamos também na oração, que a palavra lida fora do contexto não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Então o diabo usou a Bíblia, Jesus homem, vale salientar que é Jesus homem, usou a Bíblia para corrigir o que estava errado. E aí nós percebemos que o propósito total era que o Senhor Jesus adorasse aquele que não é para ser adorado. E agora nós entramos no contexto do capítulo 12. E eu separei algumas sentenças dentro da perícope, são 3 perícopes, então vai ser bem longo, tá bom? Mas eu vou dar todo esse desfecho para que você que nos visita nesta noite, volte outra vez. Vamos ler Mateus juntos? Você que nos visita, não se preocupe que a gente não vai ficar pedindo para você ficar de pé, falar o seu nome, dizer onde você é e voltar e trazer mais um. A gente não vai fazer isso. Fique à vontade aí, tá? A gente vai responder o que você perguntar. E se você não quiser conversar aqui, nós temos uma página lá no Facebook, no Insta, nós temos o número do telefone, manda um contato. Um segredo é que a gente está à disposição de vocês que nos visitam, 24 horas, tá bom? Então, fique à vontade, sejam bem-vindos em nome de Jesus e não precisa nem trazer mais um, mas venha, tá? Mas venha, volte sempre. Então, a primeira sentença que eu vou trazer para vocês, antes de ler o texto, é que Jesus começa com a sua pregação, é a primeira pregação. Os meninos já passaram na frente, né? Hoje eles fizeram uma caminhada evangelística e não me convidaram, porque eu não ganhei nenhum pirulito de morango, tá? Eu acho que foi um erro da organização não convidar o pastor dando um pirulito de morango, vocês sabem que ele gosta, né? Eu queria, já está passando nervosinho, eu queria mostrar para vocês um presente que eu ganhei aqui. Isso aqui é um controle remoto que leva você para o futuro, mas também pode trazer você para o passado e paralisa você. Eu estava usando neles ali ainda agora e funcionou, tá? Mas aí o controle falhou, eles me deram
um raio paralisante que também dá choque, tá? Então nós estamos muito bem apanhados aqui. Eu pensei que era uma espada, mas não é, é um raio paralisante. E eu queria que vocês ficassem paralisadinhos aí, prestassem atenção no que nós vamos entrar agora. Nós vamos entrar no texto. E eu não me expresso muito bem, eu não me agaranto no português, mas eu acredito que o Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Eu queria que você assim, ó, desse assim um... Eu não sei, são várias situações, são várias famílias, então cada um está passando por uma situação periclitante, vamos falar assim, uma situação difícil. Cada um tem os seus temores noturnos, cada um tem as suas preocupações. Eu queria que você esquecesse isso. Olha, Jesus Cristo é a solução. E quando a gente lê o texto, não existe mais nada, tá? Marco Antônio, esse controle acho que não está funcionando, que eu estou falando, o pessoal está piscando ainda. Tá, mas deixa o controle aqui. É a primeira pregação de Jesus. E nós acabamos de ver que ele foi tentado pelo diabo. Ele teve que ser levado ao deserto. Não foi fácil. 40 dias, seguido de noites, de fome. Preste atenção nisso. E depois ele estava pronto. Levantei a mão, aceitei Jesus, agora minha vida... Não, calma. Não é assim que funciona. As coisas não são fáceis. Jesus disse que nós teríamos aflições, e nós precisamos ter, porque Jesus não é mentiroso. Então nós passamos por aflições. E talvez a aflição que você está passando tenha um propósito maior. E o propósito é que você adore a Deus independente da aflição que você está passando. É o que nós aprendemos quando Satanás vem tentar o Senhor. Eu também coloquei que a passagem lá de Isaías, onde a sombra da morte, onde o pecado estava reinando, veio à luz. E aí nós falamos que João estava no deserto, porque a profecia tinha cessado. E quem usava a palavra, usava em benefício próprio. Então João se separou daquele pessoal e foi para o deserto. Agora, nós vamos perceber também na escolha de Jesus, depois que eu ler, vai ficar tudo tranquilo para vocês. A gente percebe que todas as pessoas que ele escolheu estavam ocupadas, igual a você. Então, ele não chama desocupado, ele chama as pessoas que estão ocupadas, pessoas com responsabilidade, com compromisso. Pessoas, até de acordo com a genealogia aqui, com caráter duvidoso. Ele escolhe, ele chama. E quando ele chama, é porque já é capacitado. Então, não tem argumento que você possa dar. Olhando para o texto também, a gente percebe que Jesus, homem, o maior missionário de todos os tempos. E quando eu li aqui essa perspectiva para 2050, é porque se Jesus fez, eu também e você pode fazer. Então, imagine... Deus, o único Filho, e Ele enviou ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas viva eternamente. O único Filho, e Ele fez dele um missionário. E nós precisamos também seguir os seus passos e ser missionário. Então imagine, toda a parte. Ele pregava, Ele curava, e quando Ele curava, Ele não fazia distinção, Ele curava todos. Hoje, essa necessidade, ela não existe, a não ser que ele queira, tá? Mas aí, às vezes, você está aí com a enxaqueca, poxa, já há bastante tempo, e você ora e Deus não cura. É porque a situação agora não é curar, é libertar, salvar o que está perdido. E eu coloquei assim, que vai ser a nossa conclusão. Eu estou dando a introdução e a conclusão. Quem tiver com pressa já pode até ir embora, né? Porque se eu estou dando a introdução e a conclusão, o que eu vou fazer ainda aqui? Olha só. A minha vida é uma pregação, eu estou afirmando. Eu vejo a luz nesse mundo tenebroso. Eu consigo ver a luz, eu consigo ver Jesus. As minhas habilidades,
o que eu sei profissionalmente, o que eu tenho como uma habilidade, como um talento, ela glorifica o Deus Todo-Poderoso. São afirmativas, tá? Não importa se você é mecânico, se você é enfermeiro, se for da área da TI, não importa. Isso deve glorificar a Deus. E o quarto ponto é que eu tenho vivido para a glória de Deus. Não importa outra circunstância, eu vivo para a glória de Deus. E você precisa ter isso como uma afirmativa. Eu vou encerrar com uma pergunta, mas eu estou iniciando como uma certeza. Se não for assim, aí eu vou lançar a proposta. Bora conversar? Vem aqui na minha casa, eu vou na tua. Não vai ser nem de lanche, estou de regime, tá? Então não se preocupa com isso. Mas você quer? Não tem problema, vai ter para você. Mas bora conversar. Se isso aqui não for a realidade na tua vida, na primeira pregação de Jesus, é melhor tu te resolver logo. Porque nós vamos falar aqui de reino de Deus, Basileia, o domínio do Senhor. E Ele precisa dominar todas as coisas. Ele se apresenta como um homem. Isso significa que Ele compreende, Ele entende você. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ninguém conhece você mais do que o Deus que se tornou homem e habitou entre nós. Ninguém conhece mais você do que Ele. E na nossa proposta de missões nacionais, Jesus Cristo é a solução. Se não resolveu ainda, e o que seria para resolver? Ele vai pagar minhas dívidas? Não, não estamos falando disso. Ele vai curar a minha enfermidade? Não estamos. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Jesus Cristo paga a conta também. Mas isso é de situações para situações, de contexto para contexto. O que é que Ele vai fazer? Ele vai te dar certeza no teu coração de quem Ele é. E isso nos basta, nós chamamos de graça. A graça do Senhor nos é suficiente. E nós percebemos também que na sentença, eu acredito que Jesus Cristo é a solução. Se você não consegue ainda trabalhar essas sentenças verdadeiras, nós vamos colocar ela no final como perguntas. E você vai precisar responder isso. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar responder. Todo joelho se dobrará. Não é opcional. Todo joelho se dobrará. Então agora nós estamos convidando você a ficar de pé, abrir em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, nós vamos ler e depois nós vamos explanar algumas passagens. Nós vamos ler até o 25, então, olha só, são 1, 2, 3, 4, 5 perícopes. E nós vamos trabalhar isso daí. E domingo que vem, o irmão Adriano vai estar trazendo aqui as bem-aventuranças, sabe? Temperamento feliz, o Deus misericordioso, humilde, a sensibilidade, a mansidão, as atitudes felizes. Já é a pregação de domingo que vem, já está pronta, tá? Ainda não? É? Então vamos lá. A partir do versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores.
E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu. Preparando as suas redes, Jesus chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, e o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhes trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, e endemoniados, epiléticos, paralíticos, e eles o curou. Grandes multidões o seguiam, vinda da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra lida. Nos dá o discernimento da tua pregação. Pedimos perdão pelos nossos pecados e acreditamos na tua palavra. E te pedimos em nome de Jesus que ela venha de contra as nossas necessidades. Não a nós, Senhor, mas a ti. Que esta noite seja noite de arrependimento. Que esta noite seja noite de encontro. Nós, diante do teu altar, possamos ser reavivados, transformados e até mesmo disciplinados, para que possamos viver como tu queres. E nós sabemos que a tua palavra, ela é o poder para aquele que crê. E que possamos crer naquilo que vai ser explanado nesta noite, para que possamos fazer as nossas próprias avaliações e chegarmos às nossas individuais conclusões, pois o Senhor prestará conta com todos individualmente. E que nesta primeira pregação que o Senhor desenvolve no Evangelho de Mateus, nós venhamos já nos firmar, nos endireitar, porque nós entendemos que João Batista veio preparar o caminho, e nós sabemos que o Senhor é o Messias, que veio e voltará. E quando o Senhor voltar, que o Senhor nos leve para aquele lugar que o Senhor foi preparar. Essa é a oração que te fazemos, agradecidos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Irmãos, a minha vida é uma pregação. Se a minha vida não é uma pregação, eu preciso rever o meu conceito de cristão. Jesus Cristo, o homem, ele ouviu, no versículo 12, falar que João Batista estava preso. Ele deixou a Judéia e voltou para a sua casa, em Nazaré da Galiléia. E ali ele dá início à margem do lago da Galiléia como um missionário. Não é algo sobrenatural. Ele está se direcionando de lugares para lugares, simplesmente falando do que já foi implantado. O reino de Deus, ele é uma realidade. Deus está dominando
tudo. Jesus Cristo, ele nos apresenta que, dentro do contexto bíblico, ninguém consegue fazer mais do que ele. Mas ele tinha uma missão, e a missão dele era salvar o que se havia perdido. Quem deu a missão para ele? Deus. Pelo pecado de um só homem, Adão, nós nos tornamos dignos, merecedores de inferno. Agora, pela vontade de Deus na pessoa de Jesus, pelo que Jesus fez, lógico que o nosso texto ainda não se consumou, mas nós sabemos, agora existe a solução. Jesus é a solução. E ele diz que, sendo o próprio Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Isso tem uma mensagem muito profunda. A gente consegue ver isso em Filipenses 2, de 6 a 8. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se e a si mesmo se entregou em obediência até a morte de cruz. Então preste atenção: limitações, fragilidades, isso tem muito a ver comigo e com você. Ele ouviu que João foi preso, então ele saiu daquele local e se direcionou ao outro. Mas ele não parou de proclamar. Ele deixou o conforto da sua glória e ele veio viver no meio dos pecadores, para que houvesse um entendimento. E agora ele fala com um nível de igualdade, onde ele sente o que nós sentimos, onde ele pensa o que nós pensamos, e onde ele faz o que nós devemos fazer. Se Jesus homem fez, você também pode fazer. Não se preocupe com o diabo. Não se preocupe. Se preocupe com o que Jesus conseguiu. Se ele conseguiu, você também consegue. E agora nós percebemos que Jesus é o Deus da visitação. Não há um lugar nessa andança dele, nesse ir e vir, desde aquele dia até os dias de hoje, ele nos visita. E agora não é mais Jesus homem, é Jesus Deus. Quando a gente encerra a passagem sobre a tentação, quando o diabo saiu, veio os anjos e serviram. Nós não temos anjos da guarda, que fique bem claro isso. Mas nós temos anjos que nos guardam. E você não tem como mensurar quantos são. Imagine Jesus sendo guardado pelos anjos. Você é guardado pelos anjos. Nós falamos de manhã, se Cristo nos libertou verdadeiramente, nós somos livres. Então nós temos essa prerrogativa de sermos chamados de filhos de Deus. Nós sabemos que nós somos adotados, é lógico, mas o nosso direito é o mesmo. E nós percebemos, de acordo com o autor da carta de Paulo aos Romanos, que é Deus, nós temos um chamado pelo um decreto, ele decretou. E você precisa entender se isso é realidade na sua vida. Jesus Cristo escolheu você? Você tem convicção disso? Quando a gente olha para o versículo 14 e o 15, a gente percebe que a pregação de Jesus é um testemunho. E ele só repete as mesmas palavras de João Batista: arrependam-se,
Vocês precisam se arrepender. O povo estava sentado, olhando para a profecia. Mateus, ele traz muito o Antigo Testamento. E a gente percebe que havia trevas, havia escuridão. A música que a Fernandinha compôs tem muito a ver com esse texto. Então, Jesus, ele lança luz na escuridão. Então, lá no capítulo 5, ele vai dizer que nós somos a luz desse mundo. É impossível Jesus fazer algo que não dá certo. Jesus Cristo é Deus. E nas suas atitudes humanas, ele simplesmente proclamou algo que eu e você podemos fazer. Então preste atenção. Versículo 17: daí em diante Jesus começou a pregar: deixe o pecado e volte-se para Deus, porque o reino dos céus está perto. Essa não é uma mensagem apenas para aquela época. Essa é uma mensagem muito atual. E o Senhor, ele fala de maneira poderosa no teu coração: deixe o pecado, versículo 17, volte-se para Deus, porque o reino dos céus é agora. O reino de Deus. Nós temos dois tipos de reino, não é o mesmo, mas nós estamos olhando para Marcos e estamos olhando para Lucas. Mas no sentido reino de Deus, é a ideia do domínio. Adore somente o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Adore somente ao Senhor. Permita, no sentido de crer que Ele domina sobre a tua vida. A luz sobre as trevas. Permita isso. Então nós precisamos entender que a questão grega aqui é basileia, a ideia de domínio total. Não pense que o fato de você não entender, o fato de você não querer, vai mudar. Jesus Cristo reina. O reino de Deus, ele foi implantado no coração daqueles que confessam Jesus como o único e suficiente Salvador. E se o reino foi implantado na sua vida, você não será, você é um salvo para a glória de Deus. E é impossível você cair nessa estatística, na pesquisa, de você ser colocado em quantidade, 50% da população. Ele sabe individualmente, ele sonda cada um de nós, individualmente, indivíduo por indivíduo. Ele é Deus. Então, não queira entrar na pesquisa e responder aquilo que você não vive. Ele sabe todas as coisas. E nós percebemos que a terra da sombra da morte raiou uma luz. Isso é profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Quando nós falamos de profecia, é que já se cumpriu. Mas precisa também se cumprir na tua vida. Nós conhecemos pessoas, nós convivemos com pessoas, e nós sabemos quem eram e quem é, e o que elas testemunham: arrependimento e fé. E você precisa tomar posse, no sentido de compreender o que Jesus fez não pode ser anulado. Quando a gente olha para Isaías, e agora a gente lê na visão de Mateus, por que eu vou duvidar? Eu não tenho como duvidar. Nós estamos no capítulo 4, e tudo que nós vivemos até aqui foi a verdade do Senhor, em profecia, literal. Ele diz: o reino dos céus está perto. E aí abre uma pergunta. Você pode olhar lá em Mateus 3:2 e o reino de Deus é uma realidade no teu coração? Nós não estamos falando de perfeição, porque nós olhamos para a genealogia de Jesus. Nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de certeza.
Nós não estamos falando de santidade, mas nós estamos falando na busca da santidade. Nós não estamos falando de plenitude do Espírito ainda. Nós estamos falando de estar no caminho. Aquele que persevera até o fim. Aquele que entende que a sua vida é uma maneira de manifestar a glória de Deus. Agora imagina que poder. A minha vida é uma maneira de manifestar a glória de Deus. Isso precisa ser uma realidade de hoje. No versículo 18, a gente vê ele andando, e aí ele começa a escolher os seus. Vale frisar que todos os discípulos de Jesus já ouviram falar dele. Todos os discípulos de Jesus sabiam que era ele. João Batista não fez um trabalho pela metade. Ele preparou muito bem o caminho. A gente entende que eles eram o quê? Pescadores. A profissão deles. Ah, pastor, então vai ser difícil Jesus escolher alguém aqui. Nenhum é pescador. Calma. A tua profissão, a tua habilidade, a tua ocupação, ela serve para glorificar a Deus. Só que ela não pode ser colocada em primeiro lugar. Você precisa deixar e depois você recupera. Mas você precisa deixar. E como essa recuperação é natural. Inclusive, os dois que ele vai encontrar aqui, eles deixaram o pai. E o texto diz que foi imediatamente. Não dá para você dizer assim, olha, eu acredito tudo que eu estou ouvindo aqui nesta noite, mas não tem como você colocar isso antes. Ou você faz ou você não faz. E se até hoje você não deixou imediatamente aquilo que prende você, aquilo que segura você, é porque ainda tem algo a ser liberto. Isso, marido, esposa, pai, mãe, filho, pastor, não pode fazer. É você e Deus. E pense nisso. Você precisa usar as suas habilidades para glorificar o Senhor. As nossas habilidades devem glorificar o Senhor. E como isso começa? Arrependimento. Você precisa se arrepender. Arrependei-vos, porque o reino dos céus se aproximou. Não é estar perto, é se aproximou. No texto original é que ele já é uma realidade. A nossa vida está sendo direcionada por Cristo. Não acredito. Bom, isso é um direito que assiste você. Mas todos os acontecimentos é para o louvor da glória de Deus. Nós só precisamos entender que nós não devemos dar graça por tudo, mas nós devemos dar graça em tudo. Deus domina. Basileia, o domínio é do Senhor. Não tem como escapar do domínio do Senhor. Agora imagine, nós oramos e falamos que todo joelho se dobrará. Vai acontecer. Agora você pode fazer a pergunta no seu coração: por que você não consegue se dobrar diante dele? Você consegue adorar a sua profissão, você consegue adorar até a sua imagem no espelho, você consegue adorar o seu pai, o seu filho, o seu trabalho, os seus estudos, mas você não consegue adorar o Senhor. Então imagine que você está no deserto sendo tentado pelo diabo. E qual é a única coisa que o diabo quer? Que você seja uma pessoa realizada, que você seja uma pessoa feliz, que você não tenha necessidade de nada. É só isso que o diabo quer. E talvez você esteja ainda na primeira, na necessidade básica, que é o pão. Você não passou nem para a segunda. E talvez ele nem vai chegar a usar uma mentira, porque ele usou a palavra. Como ele não conseguiu mais, ele mentiu.
Então pense nisso. Jesus Cristo, ele gritou. Eu estou usando a tradução viva. E o texto diz que Jesus Cristo gritou. O que é que ele gritou? Venha comigo e eu lhes mostrarei como pescar a alma dos homens. Ele estava gritando. Pense comigo. Ele se batizou sem pecado. Ele autenticou o ministério de João Batista. E João Batista estava gritando no deserto. E Jesus agora estava operando no meio das pessoas. E ele gritava: venham comigo. Venham, venham. Isso é uma realidade para os dias de hoje. Quando nós passamos em algumas cidades, lá em Marituba é diferente, aquele menino Jesus lá é muito estranho, tá? Mas ele está de braços abertos. O significado, o que representa é o mesmo. Ele morreu em teu lugar e ele está de braços abertos. E ele quer te dar o afago dele. Na verdade, ele deu a vida dele em troca, para que você creia. Então ele grita, e hoje ele continua gritando, e não é no deserto, a não ser que a tua vida esteja no deserto, mas mesmo assim ele continua gritando: venha, venha e eu farei de vocês pescadores de almas. Almas dos homens. Essa tradução eu escolhi ela porque ela retrata bem que não é a matéria, é a essência. O corpo volta para o pó. A alma é do Senhor. Você é do Senhor? Você é do Senhor. Você pode ouvir isso da minha boca como uma pergunta ou como uma afirmação. Você é do Senhor. Você pode colocar a acentuação aí. Interrogação ou ponto. Você é do Senhor. Olha só, quando a gente olha para Pedro e André, deixar a sua pescaria, só que tem um agravante aí. Pescar almas é algo espiritual. A primeira alma a ser visgada, a ser pescada, a ser lançada na rede e colocada no bote é a sua. É impossível você querer ser pescadores de homens se você ainda não foi pescado. Jesus Cristo ele está fazendo um processo paulatino, um passo de cada vez, para que nós consigamos entender aquele grande dia. Ele está explicando de uma maneira que não tem como você dizer que não é. Aqueles homens já conheciam Jesus, talvez de falar. Agora, trazendo as palavras de Jó, os olhos veem. Você vê Jesus? Ele é a solução para o teu problema. Não existe outra opção. Jesus Cristo. Não importa qual é o problema. E aí nós percebemos que quando ele faz isso, ele vai fazer você na sua angústia, ele vai fazer com você na sua luta, no seu dia a dia, na sua vida, que só você sabe. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos e os irmãos eles querem justificar o fato de não poderem. Eu brinco assim: poxa, sentimos a tua falta hoje. É uma maneira que o pastor tem de cobrar os irmãos, né? Eu falei para alguém ainda agora, mas é brincadeira. Mas brincando, a tua vida é uma vida diferenciada. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades, mas entenda que essas responsabilidades, essas ocupações, elas não servem como argumento para você argumentar com Deus Todo-Poderoso. Com seu pai, com a sua mãe, com o seu pastor, isso serve, mas com Deus não serve. E o que nós percebemos aqui pelo início da chamada dos seus discípulos é que todos estavam ocupados. Ele não vai chamar o desocupado e nem os preguiçosos. Mesmo porque os preguiçosos é inferno direto, né? Mas os desocupados, não vai funcionar. Talvez você esteja bem próximo, num lugar bem quentinho, chamado inferno eterno.
Por quê? Porque você está precisando, eu preciso relaxar, eu preciso aliviar a minha mente, eu preciso sair desse estresse, dessa ansiedade, eu já estou entrando numa depressão, e quando eu consertar isso, aí eu vou atender o chamado. Ou é, ou não é. Não pode ser amanhã, tem que ser agora. Nós aprendemos porque ele está chamando os discípulos. E aí nós percebemos que o Mateus, ele coloca algo muito mais agravante aqui. Eles não deixaram só os outros dois, eles deixaram a família. Imagina, poxa, meus filhos, eu preciso da ajuda de vocês, e como é que eu vou puxar essa rede? Pai, Jesus está me chamando. Parece que é meio que desumano, né? Mas Mateus está dizendo que a importância real é que você não pode parar para pensar. Isso não é manobra de controle, é Bíblia. Ou serve a Deus, ou serve seus próprios interesses. Os seus próprios interesses você já está fazendo. Agora você tem a opção de servir o Senhor. Se você olhar no versículo 21 e 23, Tiago, seu irmão, Pedro e André foram os primeiros, os 4 primeiros. Mas ele chamou para trabalhar mais. Ele não chamou para ficar na igreja. Ele não chamou para ir para um retiro, para vir para o culto. Ele chamou para pescar algo muito mais difícil. Pescadores de alma. E imediatamente, gente, esse imediatamente, não deu tempo deles racionalizar o que estava acontecendo. Eles olharam e é a oportunidade única da vida deles. E aí ele vai ser mais enfático no decorrer do capítulo do livro de Mateus, onde ele vai dizer: quem não deixar pai, mãe, filho, irmã, por amor de mim, não é digno de mim. Ele estava olhando agora para alguém que estava totalmente realizado e cumpria tudo como deveria ser. Alguém perfeito, alguém que se preparou, alguém, mas quando chegou na hora, fato, se você não decidir hoje, você não vai decidir amanhã. E você vai viver essa vida de treva, de escuridão, ausência de Deus. Deus rege todas as coisas, inclusive a sua vida, mas você não sente a presença dele. Você até dobra o joelho para orar, mas não sai nada. Você até abre a sua boca para louvar, mas são palavras, são poesias. Pode até ser melodia, mas não tem a adoração. Por quê? Porque você, em vez de adorar o Criador, você está adorando a criatura. Então ele diz agora, imediatamente: sigam-me. O versículo 24. A notícia dos seus milagres espalhou-se até além das fronteiras da Galileia, de tal modo que começou a vir gente para ser curada, até mesmo das regiões distantes, como a Síria. Qualquer doença ou sofrimento que fosse, se estivesse possesso de demônios, se fossem loucos ou paralíticos, ele curava a todos. Multidões enormes o seguiam, aonde quer que ele fosse. Gente da Galileia, das 10 cidades, no caso da tradução de vocês está Decápole, de Jerusalém, de toda a Judéia e até do outro lado do rio Jordão. As pessoas iam até Jesus e eram curadas. E esta cura, ela também para os dias de hoje. Mas essa cura não é a que você quer, é a que Ele quer fazer. Você tem noção do que Jesus pode fazer por você? Do que Ele pode fazer em você? Do que Ele pode fazer através de você? Você tem noção disso? A solução. Mas será? Não há uma possibilidade de você lançar dúvida, porque nós percebemos que a palavra de Deus é a verdade. Vocês serão pescadores de homens. Eu fiz uma tradução livre e eu coloquei assim: mas por gentileza, não venha com história de pescadores.
Você sabe que tem a fama da história dos pescadores. Não tem opção. E aí, quando nós falamos de história de pescador, você refuta com justificativas que, com todo respeito, são verdadeiras. Justificativas que realmente dá para entender. Mas você vai continuar vivendo sem a solução. Você vai continuar vivendo em trevas. E você não vai usufruir da plenitude do Espírito Santo. Nós percebemos aqui que agora eu tenho perguntas para fazer. Porque eu comecei com a afirmação. Eu queria que você respondesse isso. A minha vida, ela tem sido uma pregação. O meu testemunho faz com que as pessoas vejam a luz. E aí você já tem a resposta. Eu poderia dizer, pergunte para a pessoa que está do seu lado. Não vou fazer isso não. Mas quando chegar lá na tua casa, vê se teu comportamento familiar responde isso. Vê se teu comportamento no ambiente de trabalho responde isso. No teu ambiente de ensino responde isso. A minha vida é uma pregação? A segunda pergunta eu lancei no início como sentença. E agora é, eu vejo a luz, por mais que eu saiba que o mundo jaz no maligno, mas eu consigo ver a luz. E a gente falou pela manhã que nós somos muito conceituosos quando nós olhamos e percebemos algo que nós não gostamos, e é isso que fica primeiro em nós. Nós temos uma rejeição, só porque fulano é assim, é desse jeito, ou então é algo que eu não tenho e eu não queria. Então a gente lança uma dúvida. Isso aí, meus amados irmãos, é que você está vendo as trevas, e vocês imaginam, sem Jesus, densas trevas somos. Nós somos maus. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver Jesus, você vai ver uma luz, e isso é perceptível nas pessoas que o servem. É impossível alguém servir o Senhor, é impossível alguém ter recebido o Espírito Santo e não ser canal de bênção para outra pessoa. É impossível. A Bíblia diz que aquele que recebeu Jesus é sal e é luz. Então, o mundo jaz no maligno, e a gente vê tantas coisas, a gente ouve tantas coisas, a gente até sabe, a gente tem até uma experiência negativa de tantas coisas que a gente diz, só Jesus mesmo. Não, Ele vai usar você. Você é a solução. Porque Ele habita em você. Você vai ser agente de salvação. Nós estamos falando aqui que todo crente lavado e remido é um missionário. E Jesus, homem, estava indo e vindo, andando para todos os lugares. Pessoas eram curadas, pessoas eram ensinadas e pessoas eram libertas. A cura é justamente libertação. Continuamos. Minhas habilidades têm glorificado ao Senhor? Nós não estamos falando de ação social. Quando você faz algo, não é para ganhar um merchandising aí, uma notícia, é algo que você fez e aquilo foi diferenciado. Não tanto para a pessoa que recebeu, mas para você, sabe? Você sentiu que aquilo era algo de Deus. E não é porque você fez para outra pessoa, é porque você fez. Então isso precisa ser identificado. Eu tenho vivido para a glória de Deus? E para a nossa conclusão, eu acredito que Jesus é a solução, sim ou não? Porque se você acredita, você vai mudar. Não consigo, mas tente. O fato de você tentar faz parte do processo.
E aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Sabe por quê? Porque aquele que vem a mim foi o que o Pai me deu. Aquele que o Pai me deste, esse virá a mim. E você não pode colocar na balança os seus conceitos e o que Deus representa, o que Ele é. Ele é o poder, só para quem crê. Você precisa entender que a palavra de Jesus era as boas novas, que oferecia o quê? Liberdade, esperança, paz eterna. O reino de Deus, o domínio de Deus é uma realidade para agora. Nós não estamos falando de futuro, nós estamos falando de hoje. E você já conhece a história, nós estamos apenas repetindo. Nós pegamos os contextos, lançamos luz sobre eles e entendemos que quando o profeta Isaías lançou essa profecia, o mundo estava envolvido no pecado de maneira que gostava de pecar. E os que já foram chamados, e você que talvez tenha sido chamado, mas tem relutado, ele não está fazendo um parâmetro se você está pronto ou se você não está pronto. Ele simplesmente está dizendo: venham agora, imediatamente, no início da sua pregação. Que o Senhor, Ele continue tendo misericórdia da minha vida, da tua vida, e que nós possamos entender que essas perguntas, elas precisam ser respondidas no meu coração. A minha vida é uma pregação. Eu vejo a luz, a esperança nesse mundo. Eu vejo isso. As pessoas podem até falar ou podem mostrar que não tem esperança, mas eu vejo a esperança. Essa tem que ser a sua resposta. As minhas habilidades, o meu ser, ele glorifica o Senhor. Agora o irmão Adriano falou, acho que ele estava até falando de mim, não era do William, porque o William não está aqui. Não importa a sua voz, não importa, adore o Senhor. Imagina você estar aqui e você não consegue adorar. Adore o Senhor. E aí uma afirmativa que você pode perguntar quando você chegar em casa, quando você for no carro, converse com a pessoa que está do seu lado dirigindo, você pode perguntar: a minha vida tem glorificado a Deus? O que é que tu acha? Marido, esposa, filho, o que é que você acha? Papai tem glorificado a Deus? A mamãe tem glorificado a Deus? O meu filho tem glorificado a Deus? Porque se isso não for a realidade, eu queria te aconselhar a dobrar os teus joelhos e a falar com Deus que salva, a falar com Deus que te criou. E se as palavras não vier, mas Ele sabe da intenção do teu coração. Não adianta você querer colocar situações diversas para justificar. Porque eu não me sinto bem, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque me pediram, porque aconteceu isso. Isso não vai funcionar. Isso são ciladas. O diabo, ele só quer ser adorado, e talvez quando você não adora o Senhor, naturalmente, talvez não, com toda certeza, se você não adora o Senhor, você está fazendo as coisas do jeito que você realmente acredita e quer. Isso é uma adoração que vai para Satanás. Então, adore somente o Senhor teu Deus. Somente a Ele renda culto. E que essa semana seja uma semana onde nós possamos refletir, não no que nós fizemos, mas naquilo que nós podemos deixar de fazer. E uma das coisas que está sendo oferecida aqui é que você precisa pecar menos essa semana que começa hoje. Peque menos e você vai estar agradando a Deus. Não vai ter como você ficar zero pecado. Mas só o fato de você começar a ver como você tem vivido a sua vida, e a sua vida não tem sido para a glória de Deus, já vai ajudar muito. E entenda que as tentações, elas são realidades, mas o Senhor, todas as vezes que você for tentado, Ele vai lançar também à sua disposição um escape.
E ele não tenta você, mas você vai ser tentado. É impossível você sair daqui ou você estar aqui e não ser tentado. Mas com a tentação vem também uma válvula de escape, vem uma alternativa. Você não precisa ceder à tentação. Vamos ficar de pé, vamos orar. Minha vida é uma pregação. Eu vejo a luz nesse mundo de trevas. As minhas habilidades, elas glorificam o Senhor. E eu tenho vivido para a glória de Deus. E eu acredito que Jesus é a solução da minha vida. Oremos. Santo Deus e Pai, socorre-nos, Deus. Estamos carentes e sedentos de Ti. Aquilo que nós conhecemos de quem Tu és ainda é tão pouco. Nós queremos mais do Senhor. E nós sabemos que isso é possível, porque nós estamos no processo de santificação. Que cada um busque ser santo, porque o Senhor é santo. Que cada família aqui representada possa ter essa sentença como verdade em sua vida. Alguns estão no deserto. Alguns estão saindo do deserto. Outros não sabem que estão no deserto. Mas aqueles que Tu escolheu sabem que estão na maravilhosa graça. O Senhor os escolheu e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor os escolheu e, tirando das trevas, colocou na maravilhosa luz. E que cada um, Pai, tenha essa certeza respondida no seu coração. Nós não viemos aqui buscar os nossos próprios interesses, mas nós viemos prestar um culto a Ti. Culto como resultado daquilo que vivemos no decorrer dessa semana. O pregador do domingo passado nos apresentou a Tua palavra e que as pessoas que estão bem próximas de nós podem até colocar situações onde nós vamos viver uma tentação. Às vezes é uma resposta torpe, é um olhar atravessado, é um sentimento de angústia e às vezes até de ódio. Mas nós sabemos que o tentador não tem poder sobre as nossas vidas. Que isso seja tirado de nós, que o nosso coração esteja limpo, sendo transformado de pedra para carne, para que nós venhamos entender o que o Senhor fez. O Senhor sangrou para que o Teu sangue cobrisse multidões de pecado. Obrigado, Senhor Deus, pelo momento que passamos aqui. Obrigado pelas nossas crianças que têm recebido a oportunidade que talvez muitos de nós adultos não tiveram, mas elas estão recebendo. E que esta palavra seja guardada no coração delas, para que elas não pequem contra Ti. E nós venhamos testemunhar todos os dias de quem Tu és. Ajuda, Senhor. E a ajuda principal que nós Te pedimos é: continua perdoando os nossos pecados, porque nós temos falhado contra Ti e também falhado contra o nosso próximo. Assim como o Senhor nos trouxe, nos leve e nos ajuda a amabilidade ser uma realidade em nossas vidas. Que possamos, nas nossas atribuições e responsabilidade desta semana, cumprir para o louvor da Tua glória. E que nada venha nos separar, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura,
venha nos separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus nós te agradecemos para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, nós chegamos ao fim da nossa reunião, mas isso precisa continuar. Que você possa realmente entender o que aconteceu nesta noite. E queremos agradecer a oportunidade que o Senhor tem nos dado de não ministrar a palavra, mas ser transformado por ela. Que o Senhor abençoe.